Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, dar as boas-vindas à estrutura de missão Recuperar Portugal, hoje aqui representada pelo Sr. Presidente Fernando Alfaiate, pelo Sr. Vice-Presidente Mário Tavares da Silva e pelo Dr. Rui Maia Vieira, Diretor de Monitorização, Avaliação e Estratégia. Muito bem-vindos à Assembleia da República e, antes de mais, agradecer pela vossa disponibilidade também para prestarem os esclarecimentos que serão aqui hoje solicitados. Esta audição é a requerimento do Partido Socialista, que naturalmente nos termos regimentais terá direito à primeira intervenção, havendo depois uma resposta por parte da estrutura de missão, e seguiremos depois pela ordem que é regimentalmente conhecida, seguindo-se o Chega ao Partido Socialista e por aí, por ordem, digamos, decrescente da representatividade parlamentar. Sem mais demoras, tem a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que, sendo o requerente, tem 7 minutos. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Cumprimento o Sr. Presidente Fernando Alfaiate, Dr. Fernando Alfaiate. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui connosco. Sr. Presidente, o Governo procedeu a uma reprogramação do PRR. Quero dar-lhe conta que vou fazer algumas perguntas de resposta que tornam mais fácil também os esclarecimentos. No âmbito dessa reprogramação foram retirados vários projetos, nomeadamente centros de saúde, lares, creches, e, portanto, a primeira pergunta é se nos pode partilhar connosco quais foram os projetos em concreto que foram retirados no contexto dessa reprogramação. Muito obrigado. Sr. Presidente Fernando Alfaiate, faz favor, tem a palavra. Muito bem, muito bom dia a todos e a todas, e mais uma vez muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de estar aqui presente para esclarecer as questões que os seus deputados têm relativamente ao PRR. Concretamente sobre esta questão muito objetiva, colocada pelo Sr. Deputado do PS, sobre quais os projetos em concreto, nós teremos que ter em conta o seguinte. Portanto, há investimentos e há projetos no PRR. Portanto, aqui foi feito, começando por aquilo que foi a orientação da Comissão Europeia, que foi publicada em junho de 2025, pedindo aos Estados-membros para olharem para os seus planos, ajustarem os seus planos em função daquilo que é possível concretizar na data de elegibilidade admissível para o plano, e aqueles investimentos que não são passíveis de serem executados terão que ser retirados porque deixam de ser elegíveis para financiamento do PRR. Para além disso, uma segunda interação tem a ver com ajustamentos nas metas. Os ajustamentos nas metas não têm projetos identificados. Não têm projetos identificados, ou seja, temos um objetivo. Temos um objetivo e esse objetivo, que é uma meta a cumprir em determinado tempo, poderá ser ajustado ou não, porque esse objetivo corresponde proporcionalmente a uma dotação de um investimento. E, portanto, não há, de forma nominativa, quando falamos nos exemplos que o Sr. Deputado referiu, uma obrigação de ser uma lista determinada e previamente determinada de centros de saúde, por exemplo, ou de unidades de saúde, ou de unidades de cuidados continuados. O que interessa é atingir um objetivo na meta, e esse objetivo é que fará parte e possibilitará a que o Estado-membro possa, portanto, ter direito ao desembolso correspondente do dinheiro. Devo dizer que, em relação à questão e a esta meta das unidades de saúde, nós tivemos vários objetivos ao longo do PRR traçados na meta. Desde logo, no início, 2021, tínhamos 100 unidades de saúde novas e cerca de 340 remodelações. Vamos lá ver se eu não me engano, 100 e 326 remodelações, ou seja, 426 ao todo. Este era o objetivo. Não estão definidos quais. Há um conjunto
de projetos que são aprovados e que estão aprovados, que vão além, inclusivamente, desse valor. E pelo facto de termos projetos aprovados além desse valor, em 2023, na reprogramação que houve em 2023, o Governo aumentou este objetivo para 124 unidades de saúde e para 347 renovações, fixando no total de intervenções em unidades de saúde 471. Isto foi em 2023 e, portanto, houve essa alteração com base exatamente na expectativa que havia, face aos projetos aprovados, que isso era possível. Esta revisão veio corrigir exatamente esta realidade observada no terreno de que não era possível fazer os 124 que tinham sido colocados em 23, apenas 100, mas, por outro lado, as renovações foi possível incrementá-las. E incrementámos as renovações de forma a ter um conjunto global de 492 unidades, que é o objetivo à data de hoje, na decisão que a Comissão Europeia aprovou em 12 de dezembro. E, portanto, o processo foi transparente, foi publicado um documento que, depois de ouvirmos todas as entidades, áreas de governação, as recomendações da Comissão Nacional de Acompanhamento, diversos setores, houve um ajustamento que a Comissão, sempre em articulação connosco, considerou um ajustamento técnico exatamente para afinar as metas e a sua execução, concretizado nessa medida, mas a estrutura de missão não deixou de ter transparência nesse processo. Desde o primeiro dia publicou um documento, divulgou no seu site e em todas as redes sociais portanto, foi inclusivamente enviado para todas as entidades envolvidas no processo, onde detalha investimento em investimento, e volto a frisar, são investimentos, não são projetos, a consequência de cada um teve. Em termos de investimentos, teve consequência em 2, como o Sr. Deputado sabe, houve 2, um que é o metro de Lisboa e outro que é o hospital, esses sim saíram da vertente de empréstimos do PRR e foram retirados. Todos os outros estão explicados e estão detalhados. Sr. Presidente, quero dar-me só uma palavra sobre a condução dos trabalhos. É que eu alertei e alerto outra vez que nós, os requerentes, temos uma grelha que foi distribuída anteriormente. Os grupos parlamentares têm os devidos tempos. Nós temos, no caso, quantos 7 minutos. Alertei para o facto, e apelo aqui ao Sr. Presidente, para que possa ter a melhor gestão do tempo, porque se eu faço uma pergunta em 40 segundos e o Sr. Presidente gasta 6 dos 8 que tem, não lhe fica tempo para responder às outras perguntas. Deputado, eu tenho que esclarecer uma pergunta que é muito relevante. Eu sei que é relevante, eu só estou a sensibilizá-lo. E eu quero esclarecê-lo sobre isso. Eu só estou a sensibilizá-lo, porque senão, se esgota tudo, o Sr. Presidente pode querer responder a outras muito importantes e não responde, compreende. Mas eu tenho todo o tempo. Não tem, infelizmente não tem todo o tempo, nem nós temos, está a ver. Nós só temos o tempo que a grelha nos atribui. Estou só a sensibilizá-lo para isso. Sr. Deputado Nuno Fazenda. Fará a gestão com a melhor forma. Eu só estou a sensibilizar porque essa é uma gestão... Agradeço. Não é só como os fundos europeus têm que ser bem geridos. Aqui o tempo também tem que ser bem gerido, Sr. Presidente. Está a ver? Muito obrigado. Põe essa fasquia, vou exatamente aplicar o mesmo modelo. Dê-me só... Atenção. A gestão do tempo de cada um dos intervenientes é, obviamente, da responsabilidade de cada um. Naturalmente, o Sr. Presidente da estrutura de missão sabe que dispõe de 7 minutos para responder ao Partido Socialista. O Partido Socialista usou apenas de 38 segundos, salvo erro, para colocar a questão, mas a gestão do tempo é naturalmente feita por cada um dos intervenientes. Naturalmente que, se o Sr. Presidente Fernando Alfaiate gastar os 7 minutos para responder ao Partido Socialista nesta primeira intervenção, não poderá responder a outras questões que o Partido Socialista utilize nos 6 minutos e meio que ainda lhe faltam, não é? Mas naturalmente que o Sr. Presidente, na gestão de tempo de forma global, poderá, em resposta a outros grupos, procurar responder às questões que o Partido Socialista entender colocar. Agora, naturalmente, não compete à mesa fazer a gestão do tempo de cada um dos intervenientes e, portanto, agradecendo o ponto de ordem à mesa que o Sr. Deputado Nuno Fazenda fez, naturalmente que essa gestão é de cada um dos intervenientes.
Julgo, não sei se já tinha terminado, Dr. Fernando Alfaiate, muito bem, portanto, nesse caso, o Partido Socialista tem 6 minutos e meio para colocar as questões que entender. Muito obrigado. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fique bem claro que é uma lógica mais pedagógica, no sentido de até esclarecer melhor, para que possa aqui esclarecer, que não tenho dúvidas que o Dr. Fernando Alfaiate tem todo o propósito e o objetivo de esclarecer o melhor possível, e é sobretudo para ajudar. Bom, ficámos aqui a perceber que foram retirados, pelo menos quantificados na reprogramação, 12 centros de saúde, mas nós não sabemos em concreto quais foram os 12 centros de saúde. Sabemos que são 12, mas não se sabe quais são. É isso que nós podemos concluir da reprogramação e das palavras do Sr. Presidente. São 12, mas não se sabe onde é que ficam e que localização. É uma resposta e é o que nós retiramos como conclusão desta reprogramação. Uma pergunta muito direta. No âmbito dos sistemas de incentivos do Banco Português de Fomento, quantas empresas é que se candidataram? Pergunta muito direta. Segunda pergunta direta, se já terminou os concursos aqui afetos e se foram cumpridos os prazos. Muito obrigado. Dr. Fernando Alfaiate, tem a palavra para responder. Tem 2 minutos. Aliás, 1 minuto e mais... Desculpem. Cerca de 3.600 candidaturas de um aviso relacionado com a inteligência artificial. Muito obrigado. Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela resposta muito concreta. Portanto, 5.070 candidaturas, foram todas apreciadas até 5 de fevereiro. Todas as 5.070? Pergunto, não, só as 3.600. Certo. A primeira fase é 5 de fevereiro. Certo. E foi essa a decisão tomada nessa data e que abrange cerca de 3.600 candidaturas. As restantes serão, agora até dia 20 de fevereiro há mais um lote, até início de março haverão lotes diferentes. Para aquilo que eu lhe posso assegurar é que os prazos estão cumpridos dentro daquilo que está estabelecido nos avisos de abertura de concurso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe que, entretanto, isto gerou-se aqui eu uma dinâmica. Eu queria de facto apelar que na realidade, esta audição não é... Não podemos estabelecer aqui, digamos, uma forma coloquial de conversação. Portanto, a mesa gera os trabalhos e vai naturalmente dando a palavra de forma parcimoniosa a cada um dos intervenientes. Portanto, o Dr. Fernando Alfaiate esgotou o seu tempo para poder responder ao Partido Socialista, porque já gastou 7 minutos e 21 segundos, sendo que o Partido Socialista gastou 2 minutos e 6 para a sua primeira intervenção, portanto, dispõe ainda de mais 5 minutos para aquilo que entender, sendo certo que o Dr. Fernando Alfaiate, pelo menos nesta ronda, não terá tempo para poder responder ao Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu deixarei algumas questões e observações e depois o Dr. Fernando Alfaiate seguramente noutras ocasiões e também noutras intervenções terá todo o gosto em esclarecer se tiver oportunidade e por isso vou apenas deixar algumas notas. Bom, sobre o Dr. Fernando Alfaiate, enquanto Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, é ainda também uma personalidade privilegiada porque tem um profundo conhecimento nos sistemas de incentivos em Portugal, porque foi particularmente gestor do COMPET, que é, como sabemos, o programa operacional responsável pela gestão do sistema de incentivos em Portugal, e por isso aquilo que foi, desse ponto de vista, uma das personalidades mais conhecedora destas matérias. E a minha pergunta é a seguinte: da análise que nós fizemos aos sistemas de incentivos do Portugal 2030,
verificamos que nesses avisos, como todos, e é costume, têm os critérios de análise, têm os mecanismos de acompanhamento e penalização, e o que nós verificamos nestes avisos promovidos pelo Banco Português de Fomento é que os critérios de análise, de mérito, são mais, diremos, não têm o mesmo nível de rigor e de exigência, mas dir-me-á da sua justiça, da nossa leitura objetiva, isso transparece muito claro, de muitos especialistas na área, e até de promotores, posso lhe dizer também, Sr. Presidente, e também são omissos os mecanismos de acompanhamento e penalização, ao contrário de outros avisos do próprio PRR, que prevê mecanismos de penalização em caso de incumprimento. E, portanto, o que eu lhe pergunto é qual é que é a sua leitura relativamente a estes avisos. Segundo ponto, diz-nos que, portanto, estes avisos foram analisados pela primeira vez, confirmos, é a primeira vez que a estrutura de missão está a analisar candidaturas propriamente dito. Essa é uma estreia no final do PRR. Nós não pomos em causa as qualidades técnicas que estão subjacentes à estrutura de missão, mas aquilo que foi sempre a função foi mais de coordenação, gestão global, instrução e parecer sobre pedidos de pagamento, no fundo mais uma interlocução e gestão global e menos análise de detalhe. Portanto, do ponto de vista técnico, quantas pessoas é que foram afetas à análise destas candidaturas? Vale a pena ter presente o seguinte: nós nestas candidaturas tivemos em média mais de 5.000 candidaturas apresentadas. Falamos de 315 milhões de euros e o Banco e a estrutura da missão conseguiu analisar em 30 dias úteis, pelo menos 3.600 disse-nos aqui hoje. Ora, no Portugal não está dos 30 dias úteis, mas pronto, então terá a oportunidade. São 40 dias úteis e depois mais 10. Voltava a apelar que nós não podemos entrar aqui, digamos, em diálogos diretos, portanto, os representantes da estrutura de missão terão que ouvir, digamos, as questões que o Partido Socialista entenda colocar e na hora da resposta, porque senão não conseguimos disciplinar a audição, não é? Um bocado isso. Portanto, apelava aqui a alguma disciplina por parte de todos os intervenientes. Sr. Deputado de Fazenda, faz favor, tem 1 minuto. Portanto, são 40 dias úteis, Sr. Presidente, e mais 10 para o Banco Português de Fomento. Portanto, está correto. Pelo menos, se não estiver, agradeço que possa informar esta Casa. Agora, dizer-lhe também o seguinte: é de facto extraordinário como é que a estrutura de missão Recuperar Portugal consegue analisar montantes tão muito significativos, avisos na ordem dos 315 milhões de euros, em poucos dias, quando instituições de grande experiência no país, como o IAPMEI, ou o Turismo Portugal, ou o Compete, em alguns casos demoram 5, 6, 7 meses a analisar sistemas de incentivos de natureza similar. E, portanto, é de extraordinária de louvar esse trabalho. Eu tenho que fazer aqui o registro e de alguma ironia associada também, caso não percebam. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado de Fazenda. Portanto, o Dr. Fernando Alfaiate não tem nesta ocasião tempo para poder responder, mas com certeza que na gestão que fará na parte que nos falta desta audição terá a oportunidade, digamos, querendo, para abordar as questões que lhe foram agora colocadas. Eu queria alertar também os grupos parlamentares que, pese embora nós já noutras ocasiões tenhamos permitido este tipo de interação, digamos, no modelo pergunta e resposta, a grelha que temos à nossa disposição para este tipo de audições não prevê este modelo, além de que isto dificulta a gestão de tempos por parte da mesa e, portanto, eu podia, sendo possível, que os grupos parlamentares possam fazer as suas questões de forma completa, utilizando o tempo, dando depois oportunidade ao Dr. Fernando Alfaiate para responder, até porque isso julgo que facilita muito a gestão, quer das perguntas, quer das respostas, quer dos respectivos tempos de cada um. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Chega, tem 6 minutos, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim faremos para otimizar os trabalhos e porque, no fundo, é importante ajudarmos também quem está aqui hoje a prestar-nos informações, a racionalizar melhor o trabalho que tem que fazer das informações que nos tem que dar. Cumprimento o Sr. Fernando Alfaiate, dizendo-lhe que
tem sido bastante otimista e nas várias vezes que nos tem falado nesta casa sobre o PRR, e eu que vim e fui coordenador do meu partido na comissão eventual criada no ano passado sobre o acompanhamento do PRR, várias vezes nós alertamos para a situação que estamos a viver atualmente, que está em risco o cumprimento do montante e das execuções que são absolutamente necessárias para Portugal. Mas sempre teve uma visão muito otimista, de confiança, quanto à execução dos 22,2 mil milhões, ou 21,9 mil milhões agora, após a reprogramação, até o final do prazo limite de 2026. Essa visão sempre otimista faz-nos lembrar, e pedindo desculpa aqui um pouco por o paralelismo, mas vimos de uma eleição presidencial, daquela visão do antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, que estava tudo bem em relação ao BES, não havia problema nenhum em relação ao BES, o BES estava para durar em muitos anos, estava para ficar, e o problema é que, de repente, o BES teve o problema que teve, afundou e levou o país para a situação complexa que teve, e por isso é que era preciso nós termos aqui uma precisão total sobre os 9 meses que temos pela frente, ou 8 meses que temos pela frente, para o planeamento e para os 10 meses que temos para terminar isto tudo. E agora vem também uma entidade que superintende e interage com o PRR, dizer que é necessário uma nova reprogramação e uma nova, face à questão das intempéries que foram criadas, e que é uma visão importante. Portugal não estava preparado, e esta missão que diz recuperar Portugal, que é a missão que o senhor preside, de facto o país não estava grandemente preparado, e até vem-se falar que é necessário uma nova reprogramação, quando nós temos conhecimento desta reprogramação há dias. E isto é um drama, é um drama. O senhor tinha-nos dito que nenhum investimento do PRR vai ficar para trás. O senhor tinha-nos dito que a taxa de execução do PRR em Portugal superava a média da União Europeia e que atingia os 40%. O senhor tinha-nos dito que o PRR está mais simples, mais execuível e mais focado em resultados. O senhor tinha-nos dito que nos dava garantias de cumprimento, sublinhando solidez e ritmo de execução de Portugal face aos restantes países europeus. E estou-lhe a falar não só desta comissão, que iniciou há poucos meses, mas da comissão que eu tive de acompanhamento do PRR. Na verdade, o Tribunal de Contas Europeu alertou-nos no ano passado, Sr. Presidente, para os problemas que existem nos atrasos de execução dos fundos europeus, principalmente no PRR. Isto tem 4 meses. Na verdade, João Leão, bem conhecido pelo Partido Socialista, membro português do Tribunal de Contas Europeu, também disse que a nível do europeu o PRR só foram executados 62% das subvenções a nível europeu, e em Portugal estava abaixo. Faz sempre depois análises noutros níveis, mas João Leão fez questão de dizer nesta casa que estava abaixo de 6%, ou seja, 56%. Na verdade, ele olhou e disse que Portugal falta executar 7 mil milhões de euros em subvenções e 3 mil milhões de empréstimos, ou seja, é o montante que temos neste momento. Nós temos para executar mais de 10 mil milhões. Isto é um drama. E há um grande desafio conseguir executar isso em pouco mais de um ano. Agora já estamos a pouco mais de 8 meses, de 10 meses ou 8 meses, para uma contagem, 10 meses para outra. Isto é algo que é absolutamente difícil, e veio agora a reprogramação. A reprogramação retira 300 milhões em apoios sociais, 300 milhões nas questões da saúde. Já vimos aqui que teve aqui alguma dificuldade em dizer onde é que foi na saúde. Não vou entrar nessas perguntas para otimizar o tempo, mas estamos todos muito preocupados porque o PRR está executado no final do ano, e esse será um número em 49% de facto, e agora pouco mais está com o pagamento que foi feito, mas algo que é difícil e que a OCDE veio ainda adensar agora em janeiro estes problemas, e dando conta que os níveis de investimento público têm estado abaixo dos níveis de 2005 e 2010. Sr. Presidente, recuperar Portugal, e em crise e em intempéries que tem havido, era precisamente nesta questão de preparar Portugal. E vem-nos dizer a OCDE que os níveis de investimento público estão absolutamente
desgraçados e que Portugal não fez bem a sua missão. E acho que é preciso entender as recomendações que a OCDE faz, são várias, a muitos níveis, mas é preciso entender que chegamos agora a uma fase em que, face à intempérie existente, o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, Pedro Dominguinhos, vem dizer-nos que é obrigatório avançar com uma reprogramação do PRR urgente após a conclusão do levantamento dos danos recolhidos nos concelhos mais afetados. E agora, será esta a tábua de salvação? Para esticar o prazo? Para esticar o prazo e dizer assim, nós fomos incompetentes na gestão do dinheiro dos fundos comunitários, não conseguimos executar este dinheiro, estão 10 mil milhões este ano, 10 mil milhões. Durante estes anos todos foram executados 10 mil milhões. Agora temos 10 mil milhões em 8 meses. E agora venha isto, alocar as verbas, como o Pedro Dominguinhos diz, para o montante de... E vou terminar, Sr. Presidente. Para o montante necessário do recuperar Portugal da tempestade Cristina e que tem que levar a uma reprogramação. Está de acordo com o que o Pedro Dominguinhos disse? Ou não seria melhor acabar com este montante e o Governo acionar a cláusula que existe do Fundo de Solidariedade, que não acionou até ao momento? Queria uma opinião sua, sincera. O Governo tinha ou não que acionar esta cláusula de solidariedade em vez de pôr Pedro Dominguinhos a falar de utilizar as verbas do PRR para o efeito? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Fernando Alfaiate tem a palavra, 6 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pelas questões que traz para esclarecer aqui alguns equívocos na sua intervenção e naquilo que nos traz aqui. Eu pedi para distribuírem um ponto de situação de execução do PRR. Só um bocadinho. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, Sr. Deputado Filipe Melo pede a palavra para... Interpelação à mesa, sob a condição de chamar, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu tenho que pedir os bons ofícios da mesa para advertir o nosso convidado que... Vamos criar condições para nos podermos dizer nesta casa que um deputado comete equívocos não me parece de bom tom. Ó, Sr. Presidente, não ria. Ó, Sr. Presidente, não ria. Senhores deputados. Desculpe lá, agora faço-lhe uma defesa nova, não ria. Sr. Presidente. Ó, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Presidente. Deputado Filipe Melo. Ó, Sr. Presidente, quer que eu saia da sala? Sr. Presidente. Sr. Deputado Eduardo Sr. Teixeira. Presidente, se eu puder Filipe continuar... Melo está no uso da palavra e eu concedi-lhe o uso da palavra. Mas eu não permito que ele ria. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, o Sr. Deputado Filipe Melo está no uso da palavra para uma interpelação à mesa. Não pode rir. Temos que criar condições todos para que o Sr. Deputado Filipe Melo conclua a interpelação à mesa para o qual lhe foi concedida a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como eu dizia, Sr. Presidente, eu peço os bons ofícios da mesa para pedir ao Sr. Presidente da estrutura Recuperar Portugal que não me parece que seja de bom tom. É natural que haja opiniões divergentes, isso é normal, em democracia, no debate e numa audição. Agora, dizer que um deputado na Casa da Democracia está equivocado é que não me parece de bom tom. Naturalmente... Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Filipe Melo até ao fim. Faz favor. Eu ouvi o Sr. Deputado Eduardo Teixeira a fazer as questões que tinha para fazer, que estava preparado para as fazer. Não ouvi tecer nenhum comentário a respeito da pessoa do Sr. Presidente da estrutura. Portanto, e o que o Sr. Presidente fez aqui foi tecer um comentário, não respondendo às questões, tecer um comentário a nível pessoal a um deputado. E isso é que não me parece correto. Muito menos, depois, com, desculpa a expressão, mas foi isto que eu vi, com ar de gozo, a rir-se de um deputado. Sr. Presidente, isto eu não admito. Sr. Presidente, eu vou terminar, isso eu não admito. Seja o Sr. Presidente, seja outro convidado qualquer, rir-se de um deputado, seja ele de que partido for, eu não admito. E enquanto coordenador desta comissão, eu peço ao Sr. Presidente da estrutura que se retrate primeiro perante o Sr. Deputado Eduardo Teixeira pelo que disse, pela forma abusiva como se riu, e depois que se retrate perante a Comissão. Porque esta Comissão pauta-se, Sr. Presidente, certo, por rigor e não por atitudes destas. Muito obrigado. Já compreendemos a posição do Grupo Parlamentar do Chega. O entendimento da mesa é que, em momento algum, o Sr. Presidente da estrutura de missão faltou a respeito nem à Comissão, nem ao Parlamento, nem a nenhum deputado. O Sr. Presidente da estrutura de missão
pode, evidentemente, ser as considerações que entender a propósito das intervenções que são feitas, porque está aqui para lhe responder. Naturalmente que é da sua inteira responsabilidade e compete aos deputados e aos portugueses que nos seguem em casa tirar sobre isso as ilações e as conclusões que assim entenderem. Agora, é entendimento da mesa que, em momento algum, houve qualquer falta de respeito e muito menos qualquer tipo de assinte na resposta e na atitude do Sr. Presidente Fernando Alfaiate. Sr. Deputado Eduardo Teixeira pede a palavra para... Defender a honra, Sr. Presidente. Eu entendo, Sr. Deputado, não vejo que haja qualquer... O Sr. Presidente não tem que entender. A defesa da honra é consistente. Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Permitir? Se me der a palavra, Dá-me licença. da sala, não tem problema nenhum. O senhor tem que me dar a palavra. Tem a palavra, para que efeito pede a palavra? Sr. Deputado? Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu entendo que queira amenizar o clima e não vou criar nenhum mais facto. O que eu quero deixar ficar aqui bem claro é que lamento profundamente que perante factos e perante dados apresentados nesta Casa por um deputado que foi coordenador da Comissão Eventual e que, portanto, houve resultado feito, o Sr. Dr. Fernando Alfaiate, nervoso como está, optou por se rir na cara do deputado. E isso eu não lhe permito, é indigno, e o senhor tem que pedir desculpa por estar a rir para mim depois desta questão. E, portanto, se não pedir, eu, Sr. Presidente, eu abandonarei esta audição. Muito obrigado. Muito bem. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, eu volto a referir que, no meu entendimento, não houve qualquer falta de respeito. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, quem conduz os trabalhos é a mesa. Compete-me a mim, nesta circunstância, conduzir os trabalhos desta audição. É meu entendimento, na condução dos trabalhos, é meu entendimento que o Dr. Fernando Alfaiate não faltou ao respeito a nenhum deputado nem à instituição Assembleia da República. O Dr. Fernando Alfaiate usou uma expressão que levou à reação do Grupo Parlamentar do Chega, mas nem sequer teve a oportunidade ainda de poder desenvolver a ideia Sr. Deputado Eduardo Teixeira, eu estou no uso da palavra, já lhe concedi a palavra para dizer nesta comissão aquilo que entendeu. Portanto, agradecia também que ouvisse o que o Presidente tem para dizer. Senhor Deputado Eduardo Teixeira, eu estou a responder ao pedido de defesa da honra que o senhor fez. E é evidentemente no exercício da minha liberdade como deputado, que sou tão deputado como o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, circunstancialmente presido esta comissão nesta ocasião. Portanto, como imagina, eu naturalmente na condução desses trabalhos tenho que informar a Comissão e os portugueses que nos ouvem em casa sobre o entendimento que a mesa faz sobre os trabalhos que estão aqui a decorrer. E é isso que eu estou a fazer, nada mais. Naturalmente que o Dr. Fernando Alfaiate usará da palavra em seguida para naturalmente responder àquilo que entender e poder, obviamente, desenvolver a ideia que, evidentemente, provocou a reação do Grupo Parlamentar do Chega. Eu peço e apelo a todos que procuremos, na boa condução dos trabalhos e, sobretudo, no esclarecimento da Assembleia da República e dos portugueses, que criemos as condições para que a estrutura de missão Recuperar Portugal possa aqui exprimir a opinião que entender relativamente àquilo que é as atribuições e as competências que lhe estão adstritas. Depois, cada um de nós fará as considerações de natureza política que entender e os portugueses retirarão delas as ilações que entenderem. Tem a palavra o Dr. Fernando Alfaiate para, digamos, continuar no uso da palavra e, naturalmente, responder à interpelação que lhe foi feita pelo Grupo Parlamentar do Chega, entendendo fazê-lo, naturalmente. Tem a palavra. Muito bem, vou então continuar a dar resposta às questões colocadas sobre o Sr. Deputado Eduardo Teixeira e apelando aos dados que são dados oficiais do scoreboard e dentro do scoreboard da Comissão Europeia, que acompanha a execução de todos os 27 Estados-membros para exatamente clarificar a questão da taxa de execução atribuída ao PRR, que é de 61% validada pela Comissão Europeia com a aprovação do 8º pedido de pagamento. Comparativamente, eu já lhe mostro esse quadro, eu já lhe mostro. Sim, eu já lhe mostro. Eu sei, mas não me interrompa, por favor, para explicar aos portugueses o que está aqui. E o que está aqui é que a execução do PRR em Portugal é de 61%. A execução média da Comissão Europeia são 53%. Veja, fonte, Comissão Europeia, scoreboard. O que eu está a dizer aqui é um outro gráfico.
Isto é o que a Comissão Europeia desembolsou para Portugal, 63%. 63% foi o que a Comissão Europeia desembolsou para Portugal. E, portanto, os pagamentos para a execução, os pagamentos aos beneficiários finais, nós recebemos 63%. Veja, Sr. Deputado, tenham atenção, esta eficácia. Recebemos 68%, 58% estão transferidos da estrutura de missão, sim, eficácia. 58% estão transferidos para beneficiários e 51% estão certificados em beneficiário final. Devo alertar, mais uma vez, esta Comissão para o seguinte, e para este último gráfico que está aqui. Os pagamentos não acabam a 31 de agosto. O que acaba a 31 de agosto é a comprovação dos marcos e metas. E os marcos e metas não são pagamentos, não são execução financeira. Estão equivocados nesse ponto. Se ateimarem em dizer que temos que executar até 31 de agosto todo o envelope. Porque aquilo que está aqui neste quadro, Sr. Deputado, é o seguinte, nós em 27 ainda vamos ter cerca de 4.600 milhões de pagamentos a validar e a passar para beneficiários finais. Portanto, além de 26. E isto porquê? Porque o último pedido de pagamento que recebemos, que é o 10º, só o vamos receber nos últimos dias de dezembro de 26. Tudo isto, desculpe-me, a minha agressividade na resposta, mas tudo isto para esclarecer a informação, que é uma informação oficial, que é a informação que precisa ser esclarecida, porque brincar com números, podemos sempre brincar com números. Aquilo que está aqui é a realidade, é a informação reportada na Comissão Europeia, estamos muito bem colocados na execução, quer em termos de comprovação de marcos e metas, quer em termos de transferência de dinheiro para os beneficiários. Porque, veja, se nós recebemos 68%, nós não podíamos passar 100%. Eles não existem. Nós estamos a cumprir exatamente o calendário dos desembolsos, porque há 2 possibilidades de entrega de desembolsos por ano. Faltam-nos 2 desembolsos. Falta-nos 1 ano. Portanto, cumprimos todos eles. 8 meses, sim senhora. Mas não nos aflige esses 8 meses. Porque temos o 9º pedido de pagamento para submeter, que vai ser submetido, portanto, na data prevista, e temos o 10º, que vai ser submetido na data prevista e limite para todos os Estados-membros, que, como sabe, é setembro. E são 2, não podíamos submeter mais. E também não podíamos ter submetido anteriormente, porque nós só podemos submeter 2 em cada ano. Portanto, um mecanismo é exatamente este. Não há outro mecanismo definido desde o início, desde 2021, desde aquilo que foi concebido o regulamento de recuperação e resiliência, sempre tivemos. Tivemos sempre transparência a publicar estes quadros todas as semanas. Está aí que poderão verificar aquilo que são os marcos e metas que faltam. Tendo em conta, além dos 61%, aqueles marcos e metas que, entretanto, já enviámos para a Comissão para validar, fazendo parte do 9º, estamos a 64% dos marcos e metas validados. E agora é importante também falar de uma coisa relevante que o Sr. Deputado aqui falou, que tem a ver com a revisão feita e aprovada em dezembro, as intempéries que, entretanto, surgiram, as consequências que as mesmas estão a causar a nível da economia, não só local, mas também os impactos que estão a provocar noutras regiões, o que nos levou, desde o primeiro dia, a termos um contacto muito estreito a 2 níveis. Primeiro, com a Comissão Europeia para saber o que temos e podemos fazer relativamente a uma situação de calamidade e se há ou não possibilidade de alterar um prazo máximo para comprovar marcos e metas. A alteração desse prazo máximo, que é 31 de agosto de 26, não existe. Portanto, não há possibilidade de alterar, de dar mais tempo para comprovar marcos e metas. O que nós estamos a fazer é, essencialmente, trabalhar junto com a Comissão Europeia e recolhendo todas as informações que nos são dadas pelas entidades responsáveis pela implementação das medidas, que são cerca de 80 entidades que
coordenam connosco e nos informam todos os dias sobre a execução dos projetos, estamos a coletar toda essa informação e vamos assumir uma revisão do PRR com base naquilo que foram as consequências derivadas da tempestade, entregando essa revisão o mais rapidamente possível. Essa uma questão importantíssima que vamos assumir e que nos vai permitir, em termos cirúrgicos, verificar os ajustamentos possíveis que ainda temos para fazer, retirando ou aumentando marcos e metas até ao limite. Muito obrigado, Dr. Fernando Alfaiate. Terminou o seu tempo. Passamos agora para a interpelação do Grupo Parlamentar do PSD. Tenho indicação que o tempo será repartido por 2 senhores deputados. Penso que começa o Sr. Deputado João Pedro Louro. Não, o Deputado Leandro Luís, faz favor. Tem 7 minutos, portanto, e depois fará naturalmente a gestão do tempo para poder repartir o seu tempo. Muito obrigado, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, Sr. Presidente Fernando Alfaiate. O Plano de Recuperação e Resiliência representa um dos maiores desafios de execução de políticas públicas alguma vez enfrentadas pelo Estado português, quer pelo volume de recursos financeiros envolvidos, quer pela exigência dos prazos, quer ainda pela complexidade dos investimentos e reformas acordadas com a Comissão Europeia. Quando o atual Governo entrou em funções, encontrou um PRR com atrasos relevantes na execução, processos administrativos bloqueados, concursos por decidir e um risco de incumprimento dos calendários estabelecidos. Importa recordar que, neste momento, já tinha decorrido uma parte muito significativa do prazo global do PRR, o que exigia decisões rápidas, responsáveis e eficazes. A taxa de execução era reduzida, sobretudo se excluirmos adiantamentos que não correspondiam ainda a investimentos concretizados no terreno, e perante este contexto o Governo definiu uma prioridade clara: executar o PRR, recuperar o tempo perdido e assegurar que Portugal não perde fundos europeus, garantindo simultaneamente o rigor, a legalidade e a boa gestão de dinheiros públicos. Essa prioridade não foi apenas declarativa, traduziu-se em decisões concretas e, em alguns dos casos, difíceis, mas indispensáveis para desbloquear um plano. Desde logo, procedeu-se ao reforço da estrutura de missão Recuperar Portugal, aumentando significativamente a sua capacidade técnica e operacional, de forma a responder às exigências acrescidas da fase de execução. Em paralelo, foram adotadas medidas de simplificação administrativa e procedimental, nomeadamente na revisão de projetos, na fiscalização do Tribunal de Contas, que passou a ocorrer de forma paralela, no contencioso pré-contratual, permitindo reduzir atrasos justificados sem comprometer os mecanismos de controle. Estas opções tiveram como objetivo central remover obstáculos que estavam a impedir a execução, acelerar decisões e permitir que os investimentos avançassem no terreno. Ao mesmo tempo, foram reforçados os mecanismos de transparência e de publicitação de contratos, reconhecendo que a rapidez deve ser acompanhada por escrutínio e responsabilização. Os resultados deste esforço são hoje evidentes. Portugal conseguiu recuperar atrasos, aumentar de forma consistente a execução financeira e o cumprimento de marcos e metas e apresentar sucessivos pedidos de pagamento à Comissão Europeia, muitos deles já submetidos antes do prazo. Essa evolução foi validada pelas instituições europeias, que reconheceram o cumprimento dos compromissos assumidos e transferiram para Portugal uma parte substancial da dotação do PRR. Mais do que números, importa sublinhar a mensagem política. Este Governo assumiu uma postura de responsabilidade e de pragmatismo, preferindo executar e cumprir a tempo, em vez de manter investimentos que, embora desejáveis, não tinham condições de ser concluídos dentro do calendário do PRR. Essa gestão responsável permitiu reduzir o risco de perda de fundos e concentrar os recursos em projetos com impacto efetivo na economia, nos serviços públicos e na vida das pessoas. É evidente que o ano 2026 será particularmente exigente e com desafios relevantes, mas o caminho seguido assenta na execução, na capacidade de decisão e na adaptação responsável do plano. É o único que permite assegurar que o PRR cumprirá na íntegra os seus objetivos e deixará resultados duradouros para o país. Neste enquadramento, Sr. Presidente, gostaria de lhe colocar uma questão. Olhando para o ponto de situação atual do PRR, considera que as alterações efetuadas permitiram assegurar a execução do PRR, garantindo ou não o desperdício de fundos europeus e possibilitando o seu investimento na economia portuguesa? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Leandro Luís. Sr. Deputado João Pedro Louro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, 2 minutos e meio. Muito obrigado. e senhores deputados, Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Dr. Fernando Alfaiate. Eu, em jeito de introdução,
e depois do alarmismo e catastrofismo presente em algumas intervenções que me antecederam, eu perguntava-lhe, até para quebrar um bocadinho o gelo, eu perguntava-lhe se já descobriu como é que é possível estarmos atrasados quando apresentamos constantemente os pedidos de pagamento antes do prazo. Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de centrar a minha intervenção em factos e dados objetivos sobre a execução do PRR, porque é aí que este debate deve ser feito, e pedia-lhe, Sr. Presidente, se em algum destes dados eu estiver equivocado, por favor, tenha a liberdade de me corrigir, porque nós estamos aqui justamente para informar e não desinformar, e, portanto, sinta-se à vontade para me corrigir se eu, de alguma forma, estiver equivocado. E por isso, Sr. Presidente, quando o Governo tomou posse, a execução global do PRR situava-se em torno dos 20%, execução financeira e cumprimento de marcos e metas. Aliás, se excluirmos os adiantamentos, a execução financeira até era substancialmente inferior, colocando até em risco, naturalmente, o cumprimento do calendário global do plano. E nessa realidade foram implementadas medidas concretas com impacto que nós conseguimos facilmente medir. Desde logo o reforço da estrutura de missão Recuperar Portugal, que passou de 75 para 137 trabalhadores, com o objetivo justamente de desbloquear processos, acelerar decisões e reforçar mecanismos de acompanhamento no terreno. Em paralelo, foram também introduzidos mecanismos de simplificação administrativa, nomeadamente a conjugação de marcos e metas, a dispensa de revisões obrigatórias quando estas colocavam em causa prazos de execução e a transição da fiscalização prévia para a fiscalização concomitante do Tribunal de Contas, sem abdicar, naturalmente e evidentemente, do rigor. E eu creio que os resultados estão à vista, porque entre 2024 e 2025, Portugal submeteu, como já tive a oportunidade de mencionar, sucessivos pedidos de pagamento dentro ou antes do prazo, tendo já recebido cerca de 15 mil milhões de euros, o que corresponde aproximadamente a 68% da dotação total do PRR. Em termos de execução, Portugal apresentou hoje uma taxa de execução de 61% no cumprimento de marcos e metas e cerca de 58% de execução financeira, e eu naturalmente menciono estes valores porque o PRR não se avalia por intenções, avalia-se sim por execução, e hoje Portugal executa acima da média da União Europeia, e eu acho que é importante frisarmos bem isto. No que respeita à reprogramação e aos ajustamentos realizados, é importante também deixarmos claro que não se trata de um desinvestimento, trata-se sim de garantirmos a execução integral do PRR, e aqui há algo que é importante esclarecer, que o que é que preferimos? Se preferimos deixar de lado certos investimentos, mas garantirmos que não perdemos um único cêntimo do PRR, ou se, pelas palavras da oposição, preferíamos perdermos dinheiro do PRR e ficarmos fiéis ao plano inicial, mesmo que ele não fosse possível cumprir. E, neste sentido, eu gostaria de lhe colocar duas questões. Em primeiro lugar, de que forma é que a simplificação dos marcos e metas contribuiu para acelerar a execução, mantendo naturalmente a conformidade com as exigências da Comissão Europeia, e, em segundo lugar, olhando para 2026, um ano naturalmente e particularmente exigente, quais são os principais riscos identificados e que mecanismos de acompanhamento reforçados estão a ser preparados para garantir que Portugal conclui o PRR integralmente, sem perder um único euro de subvenções. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Fernando Alfaiate tem 7 minutos para responder. Faz favor. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou tentar responder então a todas as questões que me colocaram, começando por referir exatamente esta última questão relativamente à simplificação e àquilo que foi a revisão para a simplificação aprovada no final de dezembro de 26, e, portanto, aqui o objetivo foi eliminar algumas questões que, tendo algum peso administrativo, não estão a impedir o normal controle e fiscalização do cumprimento dos marcos e metas, em articulação com a Comissão Europeia e dentro de um exercício transversal para todos os Estados-membros. Fez-se essa revisão para a simplificação, o que permite, obviamente, ter mais capacidade para termos mais tempo, menos custo administrativo de comprovação documental para atingir os marcos e metas na sua globalidade, que mantemos, obviamente, como objetivo.
todos os exercícios de revisão ou de reprogramação são um mecanismo essencial para ser utilizado. Temos-lo feito do ponto de vista de gestão, porque é esta a nossa competência para o fazer e, portanto, ele existe desde 2021, quando foi publicado o Regulamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o artigo 21, nunca foi alterado, é sempre o mesmo, ele existe exatamente para estas circunstâncias. Nós aprendemos, todos aprendemos, que nos livros e na escola, que planeamento exige sempre correções dos desvios que vão surgindo à medida da implementação dos planos. E é isso que está assim a ser feito de uma forma muito contínua, de uma forma muito próxima, para que não se perca a oportunidade de fazer esses ajustamentos. Se não fizéssemos esses ajustamentos, teimando em investimentos que não se iriam concretizar, o que é que aconteceria? Chegávamos ao fim, para além de perdermos o dinheiro relativo a esse investimento e ainda teríamos uma penalização adicional. Portanto, a reação antecipada de gestão de fazer ajustamentos naquilo que não é execuível no prazo é fundamental. E depois há aqui uma outra situação que é o seguinte: quando falamos em grandes projetos como linhas de metro, como barragens, e colocamos esses investimentos em 2001 apenas com uma linha para esse projeto que não existia, projeto de execução, estudo de impacto ambiental, expropriações, tudo isso feito nessa altura, era impossível concretizar-se nesse tempo. Obviamente que tivemos sempre um reconhecimento da Comissão Europeia sobre essa leitura, que também nos ajudou a encontrar soluções, mas de facto não poderíamos manter projetos ou investimentos que, estando no plano, não seriam execuíveis e não sendo execuíveis não poderiam ficar porque não cumprem a condição temporal de elegibilidade. Foi isto que fizemos. Fizemos essa revisão e com esta revisão estamos mais alinhados para atingir o objetivo final da concretização plena dos marcos e metas. Surge agora, como há bocado disse, a possibilidade de termos que fazer uma nova revisão devido às consequências drásticas que estão a ser vistas e observadas no território e, como tal, não podemos ficar alheios a esse aspecto. Já temos, como disse, conversações muito avançadas com a Comissão Europeia para reagir de uma forma rápida a um novo ajustamento nos projetos ou nos investimentos que não conseguem concretizar as metas na sua globalidade e possam assim ser compensados com outros que vamos aumentar a sua ambição. Este exercício está no início, não temos toda a informação ainda para o fazer, temos também o instrumento financeiro de inovação e competitividade que correu de uma forma muito, com uma procura muito elevada, que poderemos ter ainda a necessidade de o direcionar, inclusivamente, para situações agora associadas a estas consequências drásticas das intempéries, isto porque ainda vamos lançar mais avisos de abertura de concurso para a apresentação de candidaturas nesse domínio e, portanto, temos a oportunidade de fazer uma reflexão ainda em tempo para essa situação. Por último, e em relação àquilo que era o passado e a necessidade que a estrutura de missão tinha de ter um reforço do quadro de pessoal. Em boa hora, isso foi concretizado, é verdade, assumo que isso foi essencial para hoje termos, por exemplo, o resultado que tivemos no IFIC, e que o Sr. Deputado aqui, Nuno Fazenda, também já reconheceu, porque o que é que aconteceu? Nós tivemos um reforço de cerca de 60 pessoas e 50 delas, criando um núcleo de apoio à execução, que é, portanto, um núcleo dedicado ao apoio ao trabalho dos beneficiários intermediários. Aqui no IFIC estiveram envolvidas cerca de 50 pessoas. Esse núcleo tem exatamente essa dimensão e tiveram 50 técnicos envolvidos
com outra equipa da mesma dimensão, do lado do BPF, a fazer exatamente trabalho de análise. E, portanto, esse trabalho há aqui uma sinergia. Este modelo demonstra que existe uma sinergia nos fundos. E falou e bem, na minha experiência, sobre fundos comunitários e naquilo que eu tenho visto noutras circunstâncias. Pois devo-lhe dizer que aqui há, de facto, uma sinergia, que é conjugar aquilo que é a experiência de quem analisa candidaturas com fundos e a análise económica e financeira de uma entidade que é uma instituição financeira que tem requisitos relacionados com risco de crédito, com risco de financiamento, com compliance da entidade, com solvabilidade da própria entidade, com questões relacionadas com o branqueamento de capitais que podem ser detectados face ao sistema de controle que o próprio banco tem sobre essa matéria instituído, e uma série de vantagens que, observando esta parceria, e devo-lhe dizer, é uma parceria porque a responsabilidade da gestão da medida é do BPF, aquilo que nós temos aqui foi um incremento dos recursos humanos da estrutura de missão, que passou para 140 pessoas, iniciou com 60, tem 140 pessoas, e essas pessoas foram direcionadas para núcleo de apoio à execução. Para quê? Para ajudar as entidades implementadoras das medidas a analisarem candidaturas, que não foi só no IFIC, mas também em pedidos de pagamento e em outras medidas, para tornar esta situação de análise de candidaturas, pagamentos, mais céleres. Muito obrigado, Dr. Fernando Alfaiate. Face às presenças que temos na sala, vamos dar a palavra ao último grupo parlamentar que está presente, que é a Iniciativa Liberal. Entretanto, a mesa não registra qualquer inscrição para a segunda ronda. Pedia que, durante esta sessão, enquanto o grupo parlamentar da IEL intervém, que fizessem chegar à mesa essas inscrições para podermos depois passar para a segunda ronda. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ambrósio, tem 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já me inscrevo na segunda ronda. E, antes de mais, cumprimento, na pessoa do Dr. Alfaiate, toda a equipa da estrutura de missão Recuperar Portugal aqui presente, e agradecer, primeiramente, o trabalho desenvolvido na execução e na aceleração do PRR nos últimos anos. Quanto ao debate público em torno da execução do PRR, nós temos assistido, talvez com demasiada frequência, e mais uma vez hoje, um exercício de passagem de culpas entre o PS e o PSD, como se a boa ou a má execução num quadro financeiro tivesse um único culpado. A realidade e a verdade, como quase sempre nestas políticas públicas desta dimensão, é mais complexa e estará alguns no meio dos argumentos destes dois partidos. Mas mais importante do que um julgamento partidário da competência ou da incompetência dos dois partidos responsáveis pela execução do PRR é perceber quais são as lições aprendidas daquele que foi um plano a que chamamos de recuperação e de resiliência. Porque, por um lado, queria-se recuperar da pandemia e, em consequência, acabamos provavelmente com um choque de procura, a aquecer demasiado a economia, a contribuir para um processo inflacionário e para o aumento de custo de vida. Isto quando a recuperação provavelmente estaria assegurada com ou sem PRR. Por outro lado, este quadro financeiro era uma oportunidade para tornar o país mais resiliente e capaz de suportar choques externos e também internos. E por isso eu pergunto desde já se estão as empresas portuguesas mais resilientes, estão mais capitalizadas e com maior capacidade de investimento. A resposta conhecida, infelizmente, parece-me que não fomos capazes de aproveitar o PRR para modificar o tecido empresarial português, e também me parece que não fomos bem-sucedidos a tornar o país e principalmente o Estado, já que o PRR foi essencialmente um instrumento financeiro destinado a financiar o Estado, a torná-lo mais resiliente, como estavam de ver, naquela que foi a resposta do Estado e a proteção aos portugueses daqueles que são os serviços públicos essenciais e nucleares do Estado. Ora, se nós nem recuperação nem resiliência, pelo menos que tínhamos feito investimentos sustentáveis economicamente e que implicassem um multiplicador. Mas também, nem isso conseguimos fazer. Nós, com o PRR, conseguimos sustentar o nosso Estado Social. Eu falo, por exemplo, da construção de uma política de habitação assente em fundos europeus, sabendo que esta política de habitação e este Estado Social não é uma despesa extraordinária, mas é uma despesa ordinária, é normal e é corrente do Estado Social que temos em Portugal. E eu não estou aqui com esta intervenção a questionar a necessidade de construir casas em Portugal. Eu questiono o modelo de políticas de habitação que queremos para o nosso país. Porque um país que precisa de financiamento europeu para garantir uma função tão básica como a sua política de habitação está muito longe da pretendida resiliência e revela antes, mas é uma grande dependência.
E posso continuar, porque também ninguém vislumbra em que medida é que uma construção de um metrobus numa qualquer cidade deste país poderá ter contribuído para a recuperação ou a resiliência do país num pós-pandemia. Pior ainda é que ninguém vislumbra mesmo como é que uma aplicação como a Tagline, o WhatsApp interno do governo do PS, que nem ao governo do PS serviu, tenha também contribuído para a recuperação ou a resiliência do país. Nós permanentemente confundimos despesa com investimento e investimento com crescimento, quando não é tudo a mesma coisa e nem sempre existe uma sequência lógica de encadeamento. Portugal está neste momento, e ainda com o PRR, é o país da zona euro mais dependente do PRR para sustentar o seu investimento público. Cerca de 1/4 do investimento do Estado nos seus próprios serviços depende de fundos estruturais europeus, e entre os países da zona mais ricos da zona euro, como a Alemanha, a Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos, o peso do PRR no total do valor do investimento público é próximo de zero. E todos estes indicadores levam à pergunta sobre o que é que acontecerá a Portugal e ao investimento público no nosso país depois de dizermos adeus ao PRR. E perante este diagnóstico, até podem perguntar se a Iniciativa Liberal, afinal, defende mais investimento público. Sim, defendemos, mas defendemos é que o país tenha capacidade para sustentar o investimento público que realmente necessita ao longo dos anos e não só em momentos extraordinários. Nós, nesta Comissão, devemos estar a discutir como deixar o país, deixar de ser um beneficiário de fundos europeus para passarmos antes a ser um contribuinte para os fundos europeus. Isto sim é que seria ambição e seria uma discussão digna de uma Comissão de Economia de um país realmente avançado e desenvolvido. Mas não, porque basta surgir uma pequena crise, uma nova tempestade externa, para vermos quase em uníssono os partidos políticos a pedir mais dinheiro, uma extensão do prazo de captação desse dinheiro a Bruxelas. Eu só posso qualificar isto como uma falta de ambição coletiva, estarmos a viver de mão estendida a dinheiro europeu. Eu acho que o foco do PRR e o objetivo primordial deveria ter sido a concepção de políticas públicas partindo do pressuposto de que, se os fundos europeus não existissem, conseguíssemos na mesma obter crescimento económico e bons serviços públicos. Aí sim estaríamos a construir um país saudável e estruturalmente sustentável. Nesse cenário, os fundos europeus seriam aquilo que sempre deveriam ter sido a cereja no topo do bolo da nossa economia. E é aqui que coloco a pergunta central desta audição, que a Iniciativa Liberal tem feito repetidamente e para a qual continuamos sem obter resposta. A pergunta não é de 1 milhão de euros, é de vários milhares de milhões, que é quanto cresceria a economia portuguesa sem os fundos estruturais europeus. E no âmbito desta audição, quanto cresceria o país sem o plano de recuperação e resiliência? Qual é, de forma quantitativa e mensurável, o verdadeiro impacto do PRR no crescimento económico? Quando estes apoios representam 8% do PIB, o sexto valor mais elevado da União Europeia e o crescimento continua anémica, a questão torna-se inevitável. Portanto, eu sinto de forma simples e direta que o tempo está a acabar. Quero só perguntar quanto cresceria, afinal, o país sem o PRR. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Fernando Alfaiate tem 5 minutos para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, de facto, esta questão colocada aqui no fim pelo Sr. Deputado terá, obviamente, sempre uma resposta, não nos dias de hoje, mas terá que existir uma avaliação que compare com aquilo que são as previsões que a Comissão Europeia fez de impacto e que está também a fazer, à medida que os dados vão surgindo, impacto nas economias dos diversos Estados-membros, mas, portanto, os dados que temos sobre essas avaliações, quer do ponto de vista ex ante, quer do ponto de vista das avaliações intermédias, são de que o contributo dos PRRs nos diversos países tem incrementado substancialmente a despesa pública e, consequentemente, o crescimento económico. Em termos do PRR português, tem tido efeitos diretos e indiretos bastante abrangentes, isso está nos diversos relatórios, seja do Banco de Portugal, seja do FMI, seja de várias considerações que se fazem sempre sobre essa matéria, e mesmo, inclusivamente, nas últimas avaliações feitas pela Comissão Europeia, denota-se aqui um efeito spillover. Um efeito spillover não só para o nosso país, decorrente dos PRRs dos outros países, mas também de nós próprios em outros países por aquisições que se fazem e da dinâmica criada com estes planos de investimentos extras
que acabam por surgir não pelo facto de deixarmos de ser, portanto, contribuintes líquidos, ou passarmos a ser contribuintes líquidos, não é por uma questão de coesão. Este fundo, como sabe, surge exatamente com um objetivo muito específico e extraordinário de incentivar o investimento, essencialmente o investimento público, para alavancar o crescimento económico. E é isso que os resultados demonstram isso. Obviamente que não temos ainda todos os resultados, temos avaliações intermediárias feitas, ou intermédias feitas pela Comissão Europeia, que é quem tem essa competência de fazer uma análise mais global, e estamos atentos a esses aspectos. Quanto à capacidade de mudança do perfil produtivo e do perfil de especialização da nossa economia, devo-lhe dizer que há um exemplo muito utilizado, não tanto por nós, mas pela maioria dos analistas sobre esta matéria, que são as agendas mobilizadoras e, portanto, que são exemplos claros da mudança do perfil de especialização, com novos produtos, novos serviços inovadores, dinâmicas de consórcio que foram criadas e que podem produzir e alavancar muito em termos de emprego qualificado, em termos de exportação, em termos de crescimento económico. Portanto, são exatamente bons exemplos aí de mudança de perfil de especialização com uma abrangência muito grande, e como tal dava-lhe este exemplo para que fizesse alguma análise também sobre essa matéria, porque certamente ficará com informação relevante em relação a estes casos. Também a nível da capacitação das empresas, foi feito aqui, portanto, um investimento muito grande para tornar as empresas mais resilientes do ponto de vista financeiro. Cerca de 1.300 milhões aplicados nessa matéria. Objetivo conseguido, temos não só uma parte, são 850 milhões aplicados à capitalização das empresas e cerca de 400 para fortalecer, portanto, mais capitais dessas mesmas empresas. Teríamos até, inclusivamente, procura para mais. Obviamente que este foi o objetivo desde o início no PRR. A consequência económica e o impacto é considerável, porque se conseguiu capitalizar um conjunto alargado de empresas com estes montantes, algumas delas com participação em capital e outras em quase capital, e permitem, portanto, ter resiliência financeira para depois poderem fazer investimentos em inovação e tornarem-se mais competitivas. Para terminar, apenas só a questão da habitação, que também colocou aí, que não pode ser deixada, digamos, de ser referida, porque de facto o PRR tocou este tema. É um tema muito relevante, como todos nós sabemos, para o país. O PRR não vai resolver toda a necessidade, mas vai fazer muito para que se consiga passar além do objetivo das 26 mil. Portanto, nós vamos concretizar 31 mil habitações e, portanto, serão precisas mais, é claro que sim. O investimento privado também irá contribuir exatamente para isso. Mas nunca esteve previsto mais do que isto. Portanto, nunca teve previsto mais do que isto. Muito obrigado, Dr. Fernando Alfaiate. Terminamos então a primeira ronda de intervenções nesta audição. A mesa registra 5 inscrições para uma segunda ronda, o que prefará, digamos, um espaço de tempo ainda de cerca de 20 minutos, entre os 10 minutos das perguntas e os 10 minutos das respostas. Eu alerto os Srs. Deputados que temos uma audição ainda a seguir que já está atrasada, pelo que, sem prejuízo da liberdade de cada um, apelava ao poder de síntese que cada um tenha para podermos, de alguma forma, diligenciar os nossos trabalhos da melhor forma possível. Dava a palavra ao Sr. Deputado Armando Mourisco, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira nota é que estes pedidos de audição
que esta Comissão faz são legítimos, faz parte do escrutínio democrático. E, portanto, eu propunha que todos nós, deputados, mas também convidados, com humildade, sem sobrançarias, estivéssemos aqui de boa fé para poder responder e esclarecer aquilo que é devido. Porque é preciso esclarecer ainda muita coisa. O Sr. Dr. Fernando Alfaiate afirmou aqui que a Comissão Nacional de Acompanhamento foi ouvida naquilo que foi a revisão ou esta última reprogramação do PRR. Não foi a afirmação que a mesma Comissão Nacional de Acompanhamento fez aqui na última audição, afirmando que não foi ouvida nem achada. Por outro lado, a Comissão de Controlo e Acompanhamento critica, e às vezes até severamente, a falta de sintonia e o atraso nas respostas às auditorias. Por outro lado, há afirmações que dizem que os critérios de análise que são hoje menos apertados e que até o Governo terá instruído que os organismos intermédios simplificassem os processos de submissão e reduzissem o número de pedidos de esclarecimentos repetidos. Perante isto, convém aqui. Depois há aqui uma outra questão, uma retórica que está a ficar gasta, que é a culpa é sempre do anterior. Ora bem, o Dr. Fernando Alfaiate está na estrutura de missão desde o princípio. O Dr. Fernando Alfaiate, afinal, o que é que levou o senhor, que é o primeiro responsável pela execução do PRR, a haver estes atrasos, então, do governo anterior e este governo agora que está a fazer estes milagres todos de uma forma, enfim, que é nunca vista. De facto, não falham em nada e fazem tudo. E por isso a minha questão é simples. Confirme estas afirmações ou estas declarações que aqui apresentei sobre os organismos intermédios estarem instruídos para reduzirem ou simplificarem os processos de submissão, se há, de facto, critérios menos apertados na análise. E uma outra questão que nos preocupa profundamente, porque foram retiradas obras. Nós continuamos sem saber, apesar de muitas questões, quais foram os critérios. Foram os critérios técnicos, foram critérios de maturidade ou foram critérios políticos? Bom, qual é que é o peso real, afinal, da maturidade do projeto face ao impacto estratégico? Ou seja, estão a ser financiados projetos apenas porque estão prontos a arrancar ou porque, afinal, são projetos transformadores? Disse. Obrigado, Sr. Deputado Armando Mourisco. Sr. Deputado Nuno Fazenda, 2 minutos, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta audição é também uma oportunidade para se esclarecer e eu quero apenas dar conta que, porventura, o Sr. Presidente poderá não ter sido rigoroso e poderá aqui esclarecer, até porque esta audição é pública e todos podemos fazer contas quanto a prazos. Sabemos que há 3 avisos do PRR no âmbito do Banco Português de Fomento: reindustrializar, defesa e inteligência artificial. Todos estes 3 avisos, a sua data limite de resposta é até dia 5 de fevereiro. O Sr. Presidente disse que estavam a ser cumpridos os prazos, mas também disse que eram só os prazos da inteligência artificial. Portanto, para ser preciso, significa, por exclusão de partes, que há um incumprimento de prazos no reindustrializar e na defesa. E, portanto, a primeira pergunta que lhe deixo, que é também uma oportunidade para esclarecer, e repito, esta é uma audição pública, todos podemos olhar para os calendários que aqui estão inscritos e fazer contas de quanto é que é 40 dias úteis. E esses 2 prazos estão ultrapassados nestes avisos. E, portanto, queria que pudesse esclarecer, porque poderemos nós não estar a ver bem. Segunda nota, diz respeito aos projetos que vão ser apoiados no âmbito do BPF relativamente a estes sistemas de incentivos. São projetos que vão para lá do prazo do PRR. Nessa altura, porventura, a estrutura de missão do PRR já não estará em funções. Quais são os mecanismos que asseguram o acompanhamento e a fiscalização destes projetos no terreno? Existe alguma coisa prevista? Porque a estrutura de missão do PRR deve zelar pela coordenação e o acompanhamento global dos projetos que estão em execução e daqueles que ficam para o futuro. São estas as questões que lhe deixo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Deputado Filipe Melo, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Fernando Alfaiate. Bom, eu gostava só de dar aqui uma pequena nota que ouvi o Sr. Deputado Armando Mourisco falar e até falou com alguma propriedade. Antes estava muito mal, agora está tudo muito bem, mas eu recordo, Sr. Deputado, que quem nomeou o Dr. Fernando Alfaiate para o cargo foi o Partido Socialista e o Governo de António Costa. Portanto, a responsabilidade primária aqui é vossa, é do Partido Socialista. Bom, disse o Dr. Fernando Alfaiate, estamos muito bem colocados com os números. Expressão sua. E eu pergunto-lhe, 63% é bom? E depois vem comparar com a média europeia. Esse é sempre o mal do nosso país. É que comparamos com quem está pior do que nós. E não ambicionamos os 100%. Isto é típico do nosso país e de quem gera os programas no nosso país. E espero que isto, de uma vez por todas, que se inverta. Agora,
eu queria lhe chamar a atenção para uma entrevista que saiu ontem no Jornal Económico do Dr. Pedro Dominguinhos, em que diz, e é taxativo, as obras que não ficarem concluídas até 31 de agosto, o valor tem que ser devolvido na sua totalidade. Fiquem as obras a meio ou não. A única exceção é, como nós sabemos, em matéria de habitação, em que pode ficar com 80%, 75%, o que quer que seja. Portanto, em matéria de habitação é a única exceção. E eu pergunto, cuidados continuados, respostas sociais, escolas, centros de saúde, como é que vamos fazer? Sr. Doutor, ainda tenho a coragem de dizer que estamos muito bem. Temos 77 casos identificados que, muito provavelmente, com 95% de certeza que não vão ficar concluídos até 31 de agosto. Ou seja, as obras vão ficar paradas e o dinheiro vai ser devolvido na totalidade. E agora eu pergunto ao Sr. Doutor se vai manter o que disse há instantes. Estamos muito bem com os números. Estamos muito bem. Na minha opinião, estamos péssimos. E muito mal de nós estamos que quem gera e o principal responsável pela estrutura Recuperar Portugal diga que estamos muito bem perante este caos. E ainda por cima temos o Sr. Ministro da Economia que é confrontado com esta questão, perguntam-lhe se tem alternativas e não teve resposta. Está escrito no Jornal Económico de ontem. Para terminar, não Sr. Deputado, obtivemos qualquer resposta por parte do Ministério da Economia. Muito obrigado, Sr. Presidente. muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Pedro Tavares, faz favor, tem a palavra, 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Fernando Alfaiate e senhoras e senhores deputados. Eu vou ser muito sintético e vou analisar apenas uns números muito simples e para que não me engane ou que não cometa erro nenhum em relação a apontar números, eu julgo que aqueles números que nós temos aqui neste quadro são básicos para uma análise que lhe quero fazer, uma análise sobre o quadro, muito simples. Eu julgo que todos nós estamos aqui para o bem do país e queríamos ver, de facto, o PRR e todos os projetos aplicados e com grande sucesso. Seria esse o objetivo de todos nós, mas salta-me aqui uma preocupação que é, ao analisar este gráfico, nós temos 10 pedidos para o PRR no valor de 21,9 mil milhões de euros. Portanto, 10 pedidos a fazer 10% daria 2,19 mil milhões por cada um, numa média assim direta. E começamos a ver que no primeiro pedido é 1,33, no segundo 2, depois 2,39, baixa para 1,7. No quinto pedido temos o pedido de maior valor, que foi 3,19 mil milhões. Estamos a meio. Foi dito inclusivamente pelo Sr. Ministro da Economia que, à medida que o tempo ia passando no PRR e nos pedidos de pagamentos, que naturalmente que ia avançando e, portanto, ia acelerando a execução do PRR. Nós verificamos que, a partir do quinto pedido, reduz para o sétimo. No oitavo, agora, de janeiro, está mais ou menos igual ao sétimo. E depois verificamos ali, numa análise muito simples, que do oitavo para o nono sobe exponencialmente para mais do dobro. E no último, então, no décimo pedido, 5,19, que são 23,6% do valor total. E eu faço-lhe uma pergunta muito simples. Você acha que isto é lógico? Faz sentido? É execuível? É esta pergunta muito simples. Quer dizer, não faz sentido nenhum olhar para este gráfico assim, desta maneira. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Tavares. Sr. Deputado João Ambrósio, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos atrasos do PRR na habitação, já o Conselho de Ministros emitiu uma resolução cobrindo basicamente a diferença dos atrasos do PRR e quando estamos perante a devolução de verbas, o Orçamento de Estado vai cobrir aquelas que foram as verbas previstas no PRR e não executadas. E eu pergunto-me se está em cima da mesa alargar o âmbito desta resolução a outras obras que não vão poder ficar concluídas até agosto de 2026 e especificamente no setor social. Eu falo da resolução do Conselho de Ministros, eu até lhe posso dizer a resolução do Conselho de Ministros, número 129/2024, salvo erro. E outra pergunta muito concreta prende-se com a componente 18 do PRR, especificamente a 18.8,
que prevê a entrega de ferramentas informáticas no âmbito do Plano Tecnológico de Equipamentos e Infraestruturas da Justiça, que manteve-se na última reprogramação do PRR de dezembro de 2025, e eu pretendia saber o estado em que se encontra a plataforma de registros integrados, que inclui a migração de pedidos de registros perdiais, civis, veículos e de nacionalidade, comerciais e criminais, bem como o registro e verificação de patentes. Eu pretendia que me fizesse um ponto de situação relativamente a este marco 18.8. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Ambrósio. A mesa registra mais uma inscrição da Sra. Deputada Catarina Louro, que será, na ocasião, a última. Mais alguém pretende inscrever-se nesta segunda ronda? Mais ninguém? Sra. Deputada Catarina Louro tem 2 minutos para questionar o Sr. Presidente Fernando Alfaiate e depois o Sr. Presidente terá 12 minutos, que corresponde à soma de todos os pedidos que foram feitos. Faz favor, Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Sr. Presidente referiu na sua intervenção que estavam em conversações com a Comissão Europeia sobre eventuais avisos e apoios, precisamente no seguimento das catástrofes que temos assistido desde 28 de janeiro. Eu sou de Leiria, residente e eleita pelo Distrito de Leiria. Conheço profundamente a transformação que o Distrito assistiu desde 28 de janeiro, nomeadamente por causa da tempestade Christine. Temos, em termos sociais e económicos, danos avultados, neste momento ainda incalculáveis, e, portanto, no seguimento da sua referência, gostaria que esclarecesse melhor o que é que está previsto, o que é que, se existe já ou não um cronograma, o que é que pode divulgar neste ponto e o que é que, eventualmente, as empresas podem contar com a estrutura. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Fernando Alfaiate tem 12 minutos para responder a este conjunto de 6 questões que lhe foram colocadas. Faz favor. Muito bem. Começando pelas primeiras questões colocadas pelo deputado Armando Morisco, relativamente à revisão e à participação ou não da Comissão Nacional de Acompanhamento. Portanto, todos os relatórios que a Comissão Nacional de Acompanhamento tem elaborado e que nos são entregues foram tidos em consideração na análise e neste exercício de revisão. E, portanto, posso dizer que isso foi tido em consideração. Quanto à CAC, portanto, a Comissão da Auditoria e Controle, e as respostas da auditoria que estão pendentes, eu devo dizer que não temos irregularidades graves detectadas pelas entidades da auditoria. Nós temos um sistema de controle interno multinível que abarca diversas entidades nacionais e comunitárias e diversos relatórios da auditoria que estão a ser feitos, que têm recomendações, algumas delas importantes, e que temos como objetivo rever todas essas recomendações agora, antes da entrega do 9º pedido de pagamento. É um trabalho que está a ser feito e, aliás, o Vice-Presidente, que tem vasta experiência também nesta matéria de sistemas de gestão e controle e da definição e estruturação desse sistema de gestão e controle, quer pela sua experiência no passado, quer também pela investigação e pela participação em fóruns académicos sobre esta matéria, e, portanto, estamos muito afincados neste trabalho de justificação daquilo que são algumas das recomendações da auditoria, que aparecem e que são necessárias, e estamos sempre dispostos, obviamente, a trabalhar no sentido de melhorar esse sistema de controle interno. Critérios mais apertados ou menos apertados. Cada aviso de abertura de concurso, quando se lança, tem sempre que ter em conta aquilo que é o objetivo a atingir e, portanto, não consideramos que exista aqui, no caso do IFIC, se é esse instrumento que se estão a referir, uma situação diferenciada face a outros que existem, como essa inovação ou outros sistemas
de incentivo que podem ter aqui contornos muito diferentes, é obviamente que sim. Lembram que no SI Inovação havia um mecanismo de prémio mas era um incentivo chamado incentivo reembolsável, que depois poderia ser convertido em fundo perdido, consoante os resultados e o desempenho do projeto. Mas isso era, digamos que, uma medida, um investimento que estava desenhado dessa forma. Agora, nestes quadros comunitários seguintes, já não há possibilidade de utilizar essa modalidade de incentivo reembolsável. Portanto, ou se utiliza um instrumento financeiro com características diferentes, ou então são situações diferenciadas e têm que ser moldadas em termos de aviso a aviso. O que tentámos fazer, obviamente que sim, e o que são as orientações que temos recebido também, mas isto temos recebido desde o início do PRR, portanto, eu acho que aqui toda a gente tem esta vontade de querer desmaterializar, tornar mais simples, tornar processos mais eficazes e mais rápidos. Nada mais do que isto. Sobre a questão dos prazos dos 3 avisos. Sou deputado Nuno de Fazenda. O que nós temos aqui são 3 avisos e, se reparar, a data de fecho de cada um deles é diferente. E, portanto, o prazo conta a partir da data de fecho. E da data de fecho conta-se 40 dias, mais 10 dias para pedido de mais 10 dias úteis para pedir de esclarecimentos, e no caso de, como foi utilizado nos termos do Código de Procedimento Administrativo, também o pedido através de meios eletrónicos, portanto, houve a necessidade de dar mais 5 dias úteis. Depois, emite-se o parecer da candidatura, fica fechado, ou semi-fechado, digamos assim, para decisão. Há a consulta minimis, no caso da inteligência artificial, e, portanto, o BPF tem mais 10 dias para decidir e 5 dias para comunicar a decisão. É isso que eu estou a falar dentro daquilo que é a estrutura de decisão que está no aviso. Acho que não me enganei nisso, ou seja, mas tenho todo o gosto em fornecer-lhe, se for o caso, todos esses dados. Se houver algum deslize de 1, 2, 3 dias, será uma situação que eu consideraria não grave face ao número de candidaturas, ao avultado número de candidaturas que estes avisos tiveram. Mas aquilo que era importante era frisar que, de facto, são prazos diferentes, porque os avisos tiveram fechos diferentes e temos que fazer contas diferentes. Portanto, para lá do PR, o acompanhamento, os pedidos de pagamento, além daquilo que será o prazo da estrutura de missão, o que é que nós podemos ajudar, o que é que nessa altura podemos ajudar o BPF. Portanto, há um conjunto de pessoas que atualmente está na estrutura de missão que possivelmente são pessoas muito válidas para integrar as equipas futuras dos organismos que permanecerão. E, portanto, poderá ser essa uma hipótese que, após 27, seja possível haver sempre o aproveitamento da experiência das pessoas para esse efeito, porque agora nós conseguimos lhe dar esse apoio até a final de 27 e, portanto, as pessoas estão formadas, sabem fazer as coisas e podem atender, portanto, ao aproveitamento dessa experiência. Sou deputado Filipe Melo, sobre a questão de 63%, que não é uma ambição, devíamos ter, era 100%. Acho que aqui é uma questão impossível no sentido de que, para termos 100%, da forma que o plano foi desenhado, com 10 pedidos de pagamento, com 2 pedidos de pagamento a apresentar em cada um dos anos, nós não podíamos fazer melhor. Obviamente que sim, eu estaria muito contente se já tivéssemos 100, o senhor também, toda a gente estaria, mas face ao mecanismo, perceba que não conseguíamos fazer, mesmo que quiséssemos apresentar 3 pedidos de pagamento por ano, não dava, porque são as contas que são, ou a metodologia, a forma
que está prevista e que sobe aquela escadinha, portanto, ou seja, 2 pedidos de pagamento por cada um dos anos. Mas, de facto, devíamos e devemos ambicionar sempre ser captar a excelência e, obviamente, que tentamos sempre contribuir para que isso aconteça. Quanto à questão das obras que não ficarão completas, nós estamos a identificar, como já disse, um conjunto de informação que nos vai chegando. É importante que essa informação seja veiculada para as entidades em concreto, que são os organismos, as entidades, os beneficiários intermediários, em cada uma das medidas. Estamos a falar de unidades de saúde, será a ACSS, estamos a falar de habitação, será o IRU, se estamos a falar da Segurança Social, será o Instituto de Segurança Social. Portanto, os beneficiários conhecem o interlocutor para colocar a questão em concreto. Aqui há sempre um ponto de partida que é, ou duas informações que nós temos, uma formal, que é o contrato que está assinado, a outra tem a ver com consequências que possam ter ocorrido e que não são controladas pelo próprio beneficiário e terão que ser atendidas de alguma forma. São situações específicas que têm que ser vistas, mas que não podemos dizer de forma objetiva e clara e definitiva, não cumprem, vão devolver. Acho que isso é gravíssimo e só causa alguma instabilidade, porque há soluções possíveis para o podermos resolver. E isso do nosso ponto, vamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para evitar que essas situações ocorram, dentro daquilo que é possível fazer. Porque o objetivo aqui, é colocarmos e chegarmos ao atingimento do marco e da meta. Porque colocando esse objetivo até 31 de agosto, é importante depois conseguirmos utilizar inclusivamente o recurso do desembolso para aplicar nos projetos. Não há mal nenhum que uma meta depois de concluída, vamos supor que a meta era 100, concluímos a meta, mas temos 120 projetos e os projetos aprovados dão para pagar os 120. Essa solução pode ser possível e já não tem um problema de data. Portanto, há várias soluções de gestão, há flexibilidades que nós estamos a encontrar também com a Comissão Europeia para comprovar de forma mais simples os marcos e as metas. A Comissão Europeia, numa reunião que tivemos na sexta-feira, ficou muito sensibilizada, e é claro que sim, que teria que ficar, e eu falo da Comissão Europeia que acompanha o PRR, obviamente, dentro desta pequena janela de técnicos que tem e que conhece também todos estes projetos. E ficou aberta a soluções para, não podendo alterar a data, porque é uma data regulamentar imposta num regulamento europeu, poder sim ver soluções possíveis face à informação, mas temos que ter essa informação previamente para encontrar aqui soluções possíveis de ajustar e fazer uma revisão nos marcos e metas passível de obtermos mais sucesso. Sr. Deputado Pedro Tavares, isto é perfil de pagamento, não é pagamentos, é perfil de pagamento que está ali naquele quadro, demonstra o quê? Demonstra o desembolso que a Comissão Europeia vai fazendo em cada pedido de pagamento que lhes fazemos. Ou seja, é de facto grande e significativo o último desembolso que eles captaram, mas eles também querem ter a certeza que tudo está concluído na altura e essa fatia maior vem no último, que é dezembro de 2026. Portanto, os dados que dão naquela linha não são de pagamentos aos beneficiários finais, é dos desembolsos que vamos recebendo da Comissão Europeia. É esse o esclarecimento que queria... Para terminar... E para terminar, o Sr. Deputado João Ambrósio, relativamente ao marco 18.8 na Justiça, portanto, é um marco que tem tido alguns constrangimentos de implementação, são sistemas de informação. Temos trabalhado muito com o IRN e com as entidades envolvidas para encontrar, portanto, formas de cumprir este marco, que teremos que o passar para o 10º pedido de pagamento como sendo deadline para o poder executar.
Esta plataforma, que é uma plataforma importante, está na lista das concretizações. Para além desta, há outras, como sabe, mas está na lista das concretizações e estamos confiantes da concretização deste marco. E julgo que... só mais uma questão para a senhora deputada Catarina Louro. Relativamente àquilo que podem esperar, a recomendação que eu dou, eu acho que isto é importante, as entidades que tenham tido projetos PRR e atenção, nem todos os projetos são PRR, porque por vezes fala-se mais e podem não ser projetos PRR, mas se são projetos PRR, falem com a entidade responsável pela implementação da medida correspondente, para ver qual é que é a flexibilidade máxima admissível em termos internos para dar mais prazo e para resolver o problema. E estamos, como disse há bocado, a propor uma possibilidade de os novos avisos do IFIC poderem abranger algumas circunstâncias mais prioritárias, mais vantajosas para as empresas localizadas nas regiões afetadas. Muito obrigado, Dr. Fernando Alfaiate. Chegamos então ao fim da nossa audição da estrutura de missão Recuperar Portugal. Agradeço mais uma vez a vossa presença e a disponibilidade para terem passado aqui estas horas connosco a esclarecer os portugueses e a Assembleia da República relativamente ao vosso trabalho. Muito obrigado. Senhores deputados, concluímos a nossa audição e de imediato continuaremos com as audições já numa sessão presidida pelo Sr. Deputado Pedro Coimbra, que entretanto já regressou ao nosso convívio. Muito obrigado, vamos apenas... Não haverá interrupção, é apenas só o tempo de reconstituirmos, digamos aqui, os nossos lugares. Muito obrigado.